Pronto, pronto. Ok, vamos iniciar a nossa Bom meditação. dia, pastor. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos começar a nossa meditação hoje em outro salmo, né? A gente está aí meditando nos chamados salmos penitenciais, são salmos que falam sobre o remédio de Deus, especialmente para tratar a questão do nosso pecado. A gente sempre tem colocado aí também que são 7 salmos que se destacam com essa temática, né? O Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Meditamos no 51 e a minha ordem aqui está sendo mais ou menos assim a ordem de popularidade, né? Os salmos dos mais conhecidos, 52. né, para os menos conhecidos, aqueles que a gente mais destaca, né, para os que ficam, os que mais se destacam, mais são lembrados, para aqueles, e depois a gente vai vendo os menos mencionados, vamos dizer assim, né? Só ajustar aqui, é uma questão de som, para a gente acertar. Pronto, pronto. Obrigado aí, Douglas. Douglas mandou observação pertinente aqui. Então, joia. Eu vou fazer, então, a leitura do Salmo 32. Creio que é bem conhecido aí de muitos, né, de vocês. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, esse é o Salmo 32, um salmo belíssimo. Ele aqui não tem nenhuma referência, né? Se você checa o título e verifica aquela informação que consta no início do salmo, o que você vai ter é o seguinte: de Davi, salmo didático. É simplesmente isso. Olha como é diferente lá do Salmo 51. Salmo 51 situa, né, historicamente, diz que aquele Salmo 51 aconteceu no momento em que tal coisa tinha ocorrido na vida de Davi. Aqui não, a gente tem só essa declaração bem sucinta lá no texto hebraico. A gente tem assim, de Davi, um masquil, né? Essa palavra masquil, que aqui é traduzido por salmo didático, né? Ela tem esse sentido, então, de uma instrução, realmente, algo que está sendo trazido no sentido de orientar doutrinariamente o leitor, né? E é nesse sentido que esse salmo vai ter uma seção bem destacada aqui, realmente, com o ensino, né? A estrutura dele aqui, basicamente, a gente tem uma parte introdutória, que é a chamada parte da bênção, aí nos versos 1 e 2, a gente vai meditar nela hoje, né? Em seguida, a gente tem também uma experiência de confissão. Então, todos os salmos penitenciais têm confissão, né? Então, quando a gente até pensa nessa temática geral que a gente está utilizando, né? Esse título geral aí para a série, né? O remédio de Deus para o nosso pecado. Então, aquilo que vai ser enfatizado em todos os salmos é que não tem
como a gente ter a cura sem a confissão, e essa, inclusive, é a temática muito forte nesse Salmo 32, né? Enquanto ele não confessou, pesou sobre ele a mão do Senhor, é o ensino de Davi aqui. E depois a gente tem dos versos 6 a 10 a instrução. Então, confissão dos versos 3 a 5, instrução dos versos 6 até 10, e termina com louvor no verso 11, né? Então, a gente olha para esse salmo e percebe nesse salmo esta ênfase no perdão, né? Um estudioso dos salmos, ele inclusive vai dizer isso, né? Que a gente encontra nesse salmo, o salmo inteiro está falando sobre a graça soberana em perdoar os pecados, né? Então, de certa maneira, todos os salmos penitenciais estão falando sobre, primeiro, aquilo que a gente pode chamar de realidade do pecado, né? E, segundo, o peso, a gravidade do pecado, né? Daí a necessidade de ser tratado, e daí a necessidade de essa ênfase também, né, na cura, né, no pecado como algo que precisa ser tratado, e para isso Deus providenciou Jesus Cristo como nosso Redentor. É tão séria a situação que somente Cristo para dar conta desse grande problema da humanidade. Mas é interessante o Salmo, então, começar com essas palavras, né? Bem-aventurado. A gente encontra bem-aventurado aí no verso 1 e também no verso 2. Essa expressão é a expressão que inicia o livro de Salmos, né? O Saltério começa dizendo isso, né? Bem-aventurado o homem, e aí vem toda aquela descrição sobre o homem piedoso, o homem que caminha com Deus nesse mundo ali, no início já do Saltério. E agora, nesse Salmo 32, mais uma vez, esta expressão, né? A gente tem, em algumas traduções mais recentes, a tradução assim, felizes, né? Felizes, e aí segue com a tradução. E essa parece que tem sido realmente uma tendência dessas versões contemporâneas, né? A nossa nova versão Almeida continua como bem-aventurada, a chamada Nova Almeida Atualizada, mas a NVI começa assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, né? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, essas traduções recentes enfatizam bastante a ideia de felicidade, mas a gente teve até uma aula lá no nosso curso que a gente está tendo na igreja, chamado o Sermão do Monte, né? O que Jesus ordenou, o Sermão do Monte, e a gente teve uma aula expondo ali os primeiros versículos de Mateus, né? As chamadas bem-aventuranças, e aquela aula foi bem interessante, que a gente explicou para o pessoal ali que bem-aventurado não significa só feliz, não é isso. A ideia de felicidade ela está contida em bem-aventurado, mas não é a única ideia, né? A ideia é muito mais ampla, é a ideia de bênção. Bem-aventurado significa abençoado. E abençoado não significa necessariamente feliz, né, de acordo com os padrões humanos, vamos dizer assim. Pode ser até que você, como um abençoado de Deus, você até, como seguidor de Cristo, você passe por algumas situações que vão ser desconfortáveis, né, que não podem ser descritas nos termos dessa alegria superficial que o mundo produz, né? Mas trata-se de fato de um estado de um relacionamento com Deus agora que foi reconciliado. Você agora está debaixo da bênção de Deus. A tratativa de Deus para com você não é uma tratativa de juízo. Essa é a ideia de abençoado, né? A bênção de Deus, ela só se desdobra, ela só se derrama na nossa vida a partir do momento da nossa reconciliação com Ele. É quando nós deixamos de ser filhos da ira e filhos da desobediência, né? Como Paulo explica lá aos Efésios, capítulo 2, e nós passamos a ser filhos de Deus, né? Então, Deus, a partir desse ponto, passa a ser propício a nós. Agora, porque fomos reconciliados com Deus, a gente pode ler de maneira diferenciada
a carta aos Efésios, quando Paulo diz assim, né, que Deus, bendito seja o Deus, né, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, a gente percebe que agora somos herdeiros, nós somos herdeiros de uma herança espiritual, né? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito em nós é um penhor de uma herança, e essa herança é certa. Então, tudo isso está contido nessa ideia de bem-aventurado, né? Então, não é só uma ideia de simplesmente feliz, não é só dizendo, essa pessoa é uma pessoa feliz, mas realmente uma pessoa abençoada. Então, essa é a ênfase da expressão usada aqui no Salmo 32. E quais são as características, né? O que Davi diz sobre essa pessoa que ele chama aí de bem-aventurada ou pessoa abençoada? A primeira coisa, né, o primeiro motivo, né, de bênção, ele vincula, de certa forma, essa bênção ao que ele chama aí de perdão da iniquidade. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Então, a gente já tem mencionado isso desde o Salmo 52, né? Esse termo usado por Davi aqui tem toda essa noção de perversidade, né? De algo que é torto em nós. Então, tem algo, uma relação muito grande com a nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos realmente, continuamente, de que Deus trate dessa questão do nosso coração e perdoe a nossa iniquidade. Essa palavra vai aparecer algumas vezes aqui nesse Salmo 32, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, verso 2. Então, essa é a pessoa abençoada. No primeiro versículo, a iniquidade é perdoada. No segundo versículo, a iniquidade não é atribuída, né? Ou seja, quando Deus perdoa a nossa iniquidade, ele deixa de atribuir essa iniquidade a nós. Essa é uma ideia muito importante do perdão divino, né? O perdão divino é tão maravilhoso que Deus não passa no nosso rosto nunca mais o pecado pelo qual a gente pediu perdão, pelo qual a gente confessou, né? Ele não atribui mais aquele pecado a nós. Nós, seres humanos, temos uma memória boa para guardar pecado dos outros, né? Assim, a gente se lembra, eu me lembro daquilo que você fez. Às vezes a pessoa vem, pede perdão para a gente, e a gente diz, não, tá ótimo, perdoei. Mas a gente fica com aquele negócio lá no nosso arquivo, né? E aí, em determinado momento que é estratégico para a gente retira abre lá o arquivo, retira aquele registro e passa no rosto da outra pessoa. Mas naquele dia, em 1947, você fez aquilo. Mas você não falou que perdoou? Perdoei, mas não esqueci, sei lá. Então a gente é meio assim. Deus não é assim. Não é que Deus se esqueça. A memória de Deus é infalível, né? Deus não tem falha de memória nenhuma, né? Mas a Bíblia diz, a Bíblia usa, né, aqueles chamados antropomorfismos, né? O antropomorfismo é quando a Bíblia atribui a Deus uma característica humana, né? Assim, para que a gente possa entender melhor como Deus trata conosco. E às vezes, então, a gente vai encontrar isso, né? De que Deus se esquece dos nossos pecados, ou então essa ideia de que Deus, como lá a gente encontra no Salmo 103, né? Que Deus afasta de nós os nossos pecados. A gente encontra esse tipo de fala na Escritura, né? De que Deus afasta de nós os nossos pecados, assim como o Oriente é distante do Ocidente, ou que Deus joga o nosso pecado no fundo do mar. Toda essa linguagem é para dizer a mesma verdade, ou seja, como é abençoada a pessoa quando ela se dirige a Deus, ela confessa o seu pecado, ela é reconciliada com Deus por meio de Cristo, porque Deus nunca mais vai atribuir aquele pecado confessado para aquela pessoa, né? Então, Deus, a gente precisa o tempo todo confessar, a gente vai perceber isso aqui no Salmo, né? A gente precisa confessar a Deus os pecados que a gente comete, mas entendendo sempre isso, que quando a gente confessa, então esse pecado está resolvido, né? Deus
resolve esse problema, ele não atribui mais essa iniquidade. Nós vamos entender também lá na frente que quando diz que Deus não atribui a iniquidade, ou quando a gente diz, como a gente mencionou agora há pouquinho, que Deus se esquece ou deixa, vamos dizer assim, sem trazer isso à tona novamente, não é porque Deus simplesmente varre isso para baixo do tapete, né? Não é que Deus simplesmente diz, tá bom, então não vou mais considerar isso, está tudo ok, está esquecido, né? Isso custa um alto preço para Deus, né? Para Deus não atribuir iniquidade para a gente, ele tem que pegar o nosso pecado e castigar o nosso pecado em Cristo. Então, custa um alto preço, né? O perdão dos pecados. A graça de Deus não é uma graça barata, a graça de Deus é preciosíssima, né? Pedro vai dizer isso, que nós não fomos comprados por qualquer preço, né? Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, né? Esse sangue sem mácula que foi derramado antes da fundação do mundo. Hebreus, inclusive, chama atenção para isso, lá no capítulo 6 da carta aos Hebreus, o autor daquela carta vai falar sobre isso. Algumas pessoas que, entendendo mal a doutrina da graça, elas simplesmente pecam deliberadamente e usam até esse argumento. Então, se eu pecar de novo, eu vou simplesmente pedir perdão, porque Cristo me perdoa. E aí o autor de Hebreus vai dizer, essas pessoas que fazem isso é como se elas estivessem, né, assim, tratando com leviandade o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o cristão, quando entende o alto preço do perdão, né, o quanto custou ele ser perdoado, e isso vai gerar no coração dele um temor e um desejo de não pecar mais, porque ele entende o quanto isso ofende a Deus e o quanto isso exigiu, vamos dizer assim, o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Esse homem abençoado ou bem-aventurado é o homem que desfruta do benefício do sacrifício de Jesus Cristo, né? Ele desfruta do benefício que foi assegurado a ele pela obra que Cristo realizou na cruz, né? Então, nesses termos, não existe bênção sem Jesus, né? Não existe bênção sem a obra, sem a pessoa e a obra de Cristo que foi realizada em nosso favor. E aí termina o verso 2 dizendo isso, que no espírito desta pessoa abençoada por Deus não há dolo. E aí a gente tem essa palavra dolo, que é a palavra ela que tem um significado de engano, né? Davi chamando atenção para algo que ele menciona em vários dos seus salmos, né? Que a vida do servo de Deus com Deus, a nossa caminhada com Deus nesse mundo é uma caminhada com sinceridade, né? Não há duplicidade no coração do cristão. Ele não quer, vamos dizer assim, passar a perna em Deus, né? Dizer, ó Deus, eu estou aqui e sou o teu servo, me abençoa aí, mas ao mesmo tempo ele quer caminhar longe de Deus. Não é isso. Davi, pelo contrário, ele tem essa característica, né? Às vezes, por mais feio que seja aquilo que está no coração dele, mas ele derrama tudo isso na presença de Deus, dizendo, Deus, está aí a minha feiura, né? Está a esquisitice do meu coração toda na tua presença. Tem um salmo de Davi, inclusive, que eu acho tão interessante, é o Salmo 69, depois dê uma olhadinha lá nesse salmo com calma para você conferir isso que eu estou dizendo. Davi despeja diante de Deus ali uma espécie de, sei lá, parece que é o lodo do coração dele, né? Ele chega ao ponto até de dizer naquele salmo, Senhor, mata esses meus adversários aí, né? Que eu não quero não apenas que o Senhor mate os meus adversários, mas eu quero, inclusive, que o Senhor mate até a descendência deles. Eu não quero nem que eles tenham descendente mais, que o Senhor deixe vazia a morada deles. Aí, depois que ele despeja aquela raiva toda, Deus parece que refaz o coração de Davi, ele termina o Salmo ali louvando a Deus, e eu leio o Salmo 69 e digo, que bom que Deus não atende todas as nossas orações, né? Se Deus atendesse os pedidos de Davi no Salmo 69, seria uma carnificina total, né? Mas é interessante isso, que Davi coloca diante de Deus essas coisas, esses sentimentos muito humanos, né? Muito lamentáveis, mas ele entende isso, ó, no meu coração não há dolo,
aquilo que eu sou por fora é o que eu sou por dentro, né? Eu posso colocar diante de Deus quem eu sou, com sinceridade de alma. Então, é assim que ele começa o Salmo 32, mais um salmo penitencial. É interessante que ele começou o Salmo 51, chamando a atenção, né? Pedindo a Deus que cobrisse a vida dele com aquela multidão de misericórdias, né? Chamando a atenção para a graça de Deus. Aqui também ele começa o Salmo 32, evocando a graça de Deus nesta figura da bênção, né, da bem-aventurança. Como é maravilhoso nós podermos dizer, somos abençoados, somos bem-aventurados. Por que somos bem-aventurados? Por graça, por causa de Cristo. Como eu mencionei logo antes, né? O estudioso que diz que aqui nós temos essa graça soberana em perdoar o pecado. Nós só somos bem-aventurados porque Deus soberanamente decidiu enviar Jesus Cristo, para que Jesus Cristo realizasse a obra de redenção. E com isso nós tivéssemos o acesso ao perdão dos pecados. Algumas pessoas acham, às vezes, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei, e só na época do Novo Testamento que começou a graça. Mas desde o Antigo Testamento, a gente está vendo aqui, a salvação é pela graça, né? É unicamente por causa dos méritos de Cristo. Nós vamos agradecer a Deus por isso, já daqui a pouquinho, já na hora da nossa oração. Vamos abrir o espaço para os pedidos de oração logo mais, mas que nesse momento já possa ficar fincado aí, firmado no nosso coração, essa grande bênção que é Deus nos agraciar, né? E como é bom a gente poder dizer que somos dele e somos abençoados por causa dessa graça soberana dele, né? Vamos orar já a partir de agora. Eu vou só fechar aqui a nossa gravação para a gente poder compartilhar os pedidos de oração.